E aí a gente vai para o quesito dos desvios da coluna, tá? Só para a gente ter as ideias desses padrões de avaliação. Lembra, olha que anteriormente e posteriormente eu tenho a relação entre os corpos e os discos e os processos espinhosos de uma forma linear. Os padrões de curvaturas a gente observa principalmente na vista sagital, na vista lateral, na vista sagital. Por quê? Lembra, né? Quando a gente nasce, a gente é um ser único. Daí o primeiro desvio, né, da coluna para um padrão côncavo é o reflexo de levantar a cabeça. Depois de ficar agachado e de semi-ajoelhado para a posição em pé, que eu faço o segundo desvio, a segunda inversão da curvatura na minha lombar. Qual que é o principal, justamente por aquilo que eu falei, qual que é o principal desvio postural encontrado? A hipercifose. Pessoa despencada. Por quê? Né? Por hábitos posturais. O que é importante? A principal causa é muscular. É adaptativa a essa postura que a pessoa fica mais tempo despendendo o seu tempo nela. Tá? E a gente tem graus ali, né? A gente tem a caracterização muscular, né? A gente tem essa síndrome cruzada. O que é síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Tá? É um conjunto que geralmente se acopla e se identifica a um padrão de um indivíduo com essa condição. Que às vezes tem uma escápula deprimida, uma escápula com excesso de abdução por conta dessa musculatura, esse excesso de musculatura paravertebral alongada, excesso de rigidez anterior. Lembra que movimento sagital, a gente faz pouco movimento posterior no nosso dia a dia, consequente desalinhamento da cabeça por conta de compensação da torácica. E aí a gente observa, por exemplo, a avaliação da torácica. Por que esse exercício de prece no espaldar seria uma avaliação para a coluna torácica? Porque eu quero ver se a pessoa retifica na torácica ou se ela continua no padrão de flexão. Tá? Então a gente observa, e é isso, se ela consegue fazer o movimento oposto, nunca é estrutural. Tá? Agora, se a pessoa faz compensação e não, aí é uma questão estrutural anatômica. Legal? Então, assim, é por isso que a gente poderia usar essa postura como avaliação. A discinese escapular, o que é discinese? A alteração do movimento escapular, né? Discinese, alteração, cinese, movimento, do que é dis, alteração. E a gente observa que, dinamicamente, principalmente, nas avaliações hoje escapulares são mais dinâmicas, porque a escápula não é uma estrutura fixa, ela é uma estrutura que tem controle desse sincronismo muscular que precisa de ter eficiência. Outros comprometimentos, talvez de rotação de ombro, referente à questão da hipercifose. E o que a gente vai observar? O que a gente tem que fazer? Trabalhar as extensões. Lógico, extensões controladas. Se a pessoa tem uma hiperlordose, você vai fazer uma hiperextensão agressiva, você tem que ver o grau de comprometimento. A gente tem que ver aquele segmento específico sem desorganizar o todo aonde a gente vai mobilizar. Olha que interessante, aqui a gente vai chegar num ponto que eu acho que é crucial para o entendimento e que mudou a perspectiva de atuação postural como um todo, que é a questão do quê? Da percepção da postura. Tá? Você tem que falar para o indivíduo, mostrar a postura que ele tem. Lembra do fotógrafo? Você tem que mostrar, ó, sua postura é assim, seu ombro é compensado dessa maneira, e eu tenho que saber me autocorrigir. E aí, isso, lembra, dá musculatura para eu trazer isso para outros contextos. Aqui, a ideia é trazer assim, ó, tomada da consciência da postura viciada. Primeiro tem que saber o que está errado. Qual que é o desvio postural que eu tenho? É interessante a informação, levar ali para a pessoa. Tá? O que eu não gosto, que referente a isso, por exemplo, quando eu vou fazer uma reavaliação da postura ou de movimento, eu tentar não estar enviesado. Eu me soltar, eu quero ver o natural. E não que eu vejo, às vezes, foto de antes e depois. Né? A pessoa está com um umbrão aqui para frente e depois ela está... Você vê até um acúmulo de gordura, tanto que ela está pressionando a escápula para trás. Você vê assim, ó, isso não é natural da pessoa. Por isso que relaxa, é a posição. Porque eu não quero ter uma nota 10 do meu antes e depois. Eu quero realmente saber o que o protocolo foi eficiente ou não. Tá? O feedback negativo também é um feedback para a gente. Não é uma crítica, lembra, né? A gente
não vai sempre acertar de primeira e tá tudo certo, cara. Enfim. Mas, e aí até fala, né, consciência do corpo, trabalhos, assim, que pode começar no chão, porque eu tenho aferições esteroceptivas, né? Eu tenho mais feedback do contato do chão com a pele, que estimula receptores sensoriais, que aumenta a percepção da própria postura frente àquela condição, tá? Então, alguns trabalhos de adequação do corpo no chão, mais fácil de estabilização, lembra? Porque a base de sustentação se amplia, porque aumenta as partes do corpo em contato com uma superfície. E aqui eu trouxe essa imagem como um processo de autocorreção. A pessoa sentada, ela sabe se autocorrigir, tá? Ela sabe como melhorar. Eu sei me corrigir tridimensionalmente. Eu sei os planos de rotação, de extensão, eu sei me autocorrigir. E aí, como é que eu fixo? Eu trabalho musculatura estabilizadora. E como é que eu trabalho musculatura estabilizadora? Com musculatura profunda. Tá? Musculatura profunda com respiração. Então, associado ao trabalho de respiração. Aí, isso é um dos principais pilares para a gente melhorar os trabalhos respiratórios, trabalhos de consciência e as progressões. Por que que eu falo que a musculação é muito boa para a postura? Dá um exemplo X. Imagina que eu estou fazendo alongamento aqui, né? E aí, o pousa meu personal e fala assim, né? Não, ó, alinha a perna, joga o quadril para cá, tal. Então, assim, não necessariamente eu vou melhorar minha postura estando nessa posição por causa que eu estou aumentando o comprimento dos meus isquiotibiais, mas justamente pela informação que ele me colocou na postura correta enquanto eu estiro o segmento almejado. Então, essa percepção vai melhorando essa minha percepção da minha postura corporal. E aí, ele vai estar comigo em todos os exercícios. Eu vou fazer remada, eu vou sentar lá. Não, põe a pelve para cá, faz a curvatura da coluna. Então, ele vai me ensinando essa questão postural em diferentes exercícios, em diferentes contextos. E livre é melhor inicialmente, porque mascara menos. Às vezes, quando eu estou sentado numa cadeira, numa máquina, eu tenho pouca percepção, como eu tenho em exercícios mais livres, desses graus de alinhamentos corporais. Por isso que a gente prefere trabalhar primeiro com o peso do corpo, com essa estabilidade, para depois ir nos aparelhos. Por quê? Com os aparelhos a gente não consegue observar, geralmente, graus de compensação. Eu sento numa extensora, posso sentar em retroversão ali, fazer a extensão do joelho e porque sou um pouquinho gordinho, fica camuflado ali. Parece que eu estou com a pelve em neutro, mas na verdade não, estou sentado em retroversão. Tá? Então, assim, a gente consegue observar esse grau de compensação. E na musculação, essas orientações de posicionamento em diversos contextos, musculação, treinamento de força, funcional, quando a pessoa não faz numa técnica correta, o ideal é fazer na técnica correta, fazer sempre, observa, coluna está alinhada, depois as extremidades corretas. Então, eu não posso sentar totalmente em retroversão, anteversão e fazer o movimento. Primeiro alinho a pessoa, depois faço o quê? Daí eu observo a puxada. Eu vou ver compensação que a pessoa faz no segmentar. Primeiro alinho, depois vejo, evitando aquela compensação que a pessoa tem tendência para os músculos mais com pressa funcional, né, mais solícitos em roubar aquela função, em fazer aquele movimento.